Hi everybody, my name is Antônia Vieira and today I will be your teacher. Meu nome é Antônia Vieira e hoje eu serei sua professora de inglês. Alright? I will introduce you my partner. Eu vou apresentar a vocês a minha colega. Hello, my name is Thelma. I'm an English teacher too, and I'm here to help you. Ok? Meu nome é Thelma, estou aqui para ajudar vocês hoje. Ok. Na aula passada, eu pedi para vocês organizarem uma parte do caderno e deixar para as aulas de inglês. Então, corre lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta, seu lápis e dê uma organizadinha aí, certo? Enquanto isso, que você vai ir lá se organizando, eu vou colocar uma pergunta na tela, tá? Você vai responder, pode responder em português mesmo no chat, não tem problema. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou conversando com os professores, certo? Então, vamos lá? Olha lá a pergunta que eu vou colocar aqui na tela. How do you read an English text? Como que você lê um texto em inglês? Escrevam lá, como é que você lê um texto em inglês? Certo? E agora eu vou voltar que eu vou conversar com os professores, ok? Bem, essa semana eu estava procurando saber como que foi a aula da semana passada, quais eram as dúvidas dos alunos, e como após a aula o chat fica bloqueado e eu não tenho acesso, só se eu pedir para o centro de mídias, eu resolvi ir lá no YouTube dar uma olhada. E eu queria muito agradecer aos professores, porque alguns alunos já tinham dúvidas e alguns professores responderam às dúvidas desses alunos. Eu não vou citar os nomes, porque eram vários professores, eu não vou lembrar o nome de todos, tá? E então, essa é a nossa proposta, estabelecer uma conexão entre o professor que está aqui e o professor da rede, para que nós juntos tentamos atingir este aluno, certo? Mas teve um caso de uma professora que me chamou muita atenção. O aluno disse a seguinte frase: eu tenho pouco vocabulário, como é que eu vou conseguir ler um texto em inglês? A professora respondeu: o objetivo da aula não era que você compreendesse o texto inteiro em inglês. O objetivo da aula é que você fizesse uso dos cognatos. Aí ela deu a definição do que era cognato. E ela ainda deu um exemplo, pollution. Eu não vou citar o nome dela, mas eu tenho certeza que se ela estiver presente no chat, ela vai saber que eu estou falando dela. Muito obrigado pela contribuição. E detalhe, um outro professor citou que ele vai passar a utilizar essas regras em sala de aula. Excelente! Pegue essas regras, pegue essas dicas, compartilhe com seus alunos, melhore isso, porque eu também copiei essa ideia de um professor e dei uma melhorada e adaptei para a minha sala de aula. Então, thank you very much, muito obrigada. E lembrando, você está numa rede social. Seu linguajar é muito importante. Então, cuidado com o que você vai falar para os seus colegas. Olha a linguagem, você com seus chatmates e os seus professores. Enquanto isso, a Thelma vai ler as respostas de vocês, ok? Bom, eu estou vendo aqui muitas coisas interessantes mesmo. O Nicolas, enquanto a gente estava se apresentando, ele já disse assim, hello teachers, né? E a Juliana também. E a Ana Clara, ela diz assim, eu vou juntando palavras que eu conheço. Eu vou juntando palavras que eu conheço, ela disse. Que é uma ótima estratégia. A Karina disse que ela usa o Google Tradutor. E o Eduardo, ele procura os cognatos, que depois a professora vai falar o que são os cognatos. Ok. Né? Bem, na aula anterior, eu expliquei que eu dividi a aula em 3 blocos, né? Nós vamos falar em estratégias de leitura. Então, essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula, eu só dei um apanhado geral das estratégias, eu mais falei e foquei bastante nos cognatos. Hoje, eu vou me aprofundar nas estratégias de leitura. Então, aqui eu vou colocar uma pergunta, né? Aqui eu vou pedir para os meninos das câmeras focarem aqui no Flipchart para mim. Eu já deixei pronto. Enquanto eu vou interagindo, eu vou pedir para você. Hey guys,
Olha, essa pergunta que está aí no chat, do you have an eye reading strategy? Respondam agora rapidinho lá no chat. Yes, I do or no, I don't. Bem, antes de começar a aula, eu esqueci de dizer quais são as habilidades que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar nesses 3 blocos: ler, compreender, analisar, interpretar diferentes gêneros textuais e aplicar as estratégias de leitura. Rapidinho, a Thelma, ela irá ler as respostas dos alunos. Sim, então, os alunos eles foram respondendo aqui as estratégias que eles usam, né? A Marcela falou assim, com palavras-chave que eu consigo identificar, né? Aquelas palavras que eles já conhecem, de letra de música, né? Mas alguém respondeu yes, I do ou no, I don't? Ninguém ainda respondeu. Ninguém respondeu, eu acho que por conta que... Né? Ok, então nós vamos passar para o próximo slide e eu vou colocar na tela as estratégias de leitura para vocês. Tá? Ela está aqui. Então, ela vai ficar na tela, você pode dar um print se você quiser, ou você pode copiar, faça o que você achar melhor, tá certo? Então, a primeira estratégia de leitura, ela chama skimming. O que é o skimming? Ela é uma leitura rápida do texto. A gente fala que é um passar de olhos. Você vai olhar a imagem, você vai fazer o levantamento de hipótese daquela imagem, vai relacionar com o título para saber se a hipótese que você levantou é aquela mesma. Você vai olhar a fonte, que lá na fonte está o gênero do texto. Né? E se não tiver o gênero lá na fonte, você dá aquela passada de olhos no layout para descobrir qual é o gênero do texto. O próximo é scanning. O scanning, o que ele é? Ele é uma leitura mais detalhada do texto. O que você vai olhar? Você vai atrás de frases específicas, de respostas específicas, como o nome, datas e por aí vai. E durante o scanning, nós usamos o quê? Os cognates, os cognatos, que são aquelas palavras que têm a mesma raiz que o português. Ok? Nós usamos a relação. Nós também usamos o context. O que é o context? É quando a gente sabe quem é o autor que escreveu aquele texto, o que a gente sabe sobre o gênero, a forma com que ele escreve, quando aquela publicação foi colocada, foi feita aquela publicação. E também ajuda na leitura do texto. Using textual clues. O que é isso? São as pistas textuais, os tempos verbais, se o texto está escrito no presente, no passado, no futuro. As regras gramaticais também ajudam, que são os prefixos, os sufixos, ok? E a última, verbal ou no verbal clues, as pistas verbais e não verbais. O que é o verbal? É o que está escrito. E não verbal, o que é? É as imagens, certo? Alguma dúvida? Acho que não, né, Thelma? Tem umas coisas muito interessantes aqui. Olha, o José Francis, ele escreveu assim. Yes, I do. I read and search for the cognates so I can understand. O cara já escreveu em inglês. Oh, né? Sure. Então, ele diz assim, sim, eu leio e procuro os cognatos e assim eu posso entender. Aí, ó, o Matheus, ele escreveu assim. I feel here on the television channel. Ele quis dizer que ele senta no canal de TV.
e ele assiste. Assiste. Agora, eu esqueci de falar de uma estratégia de leitura, que é o Previous Knowledge, que é o conhecimento de mundo. É o caso do Matheus. Ele vai assistir no canal fechado e ele vai criando vocabulário e ele tem um conhecimento de mundo, ok? Bem, agora nós vamos praticar. Para quem chegou agora, nós estamos na aula de inglês e a matéria é estratégias de leitura. Então, eu vou passar uma imagem e o que vocês irão colocar agora? É um texto, tá? Infelizmente, por causa dos direitos autorais, eu não tenho a imagem. Vocês não farão a leitura das imagens. Você vai fazer o quê? Nós vamos fazer o skimming. Você vai fazer a leitura do título, da fonte e da imagem, certo? Um momentinho. A Adriene, ela tá pedindo para explicar novamente. Durante a aula, eu vou explicar novamente. Aí você não vai perder o contexto, tá certo? Adriene, tá? Olha lá a definição de skimming. Você quer ler, Thelma, a definição de skimming? A definição de skimming? Skimming is a quick reading to get general idea of a text. It involves looking for specific information. Então, olha lá, para a Adriele que perdeu. Skimming é uma leitura rápida para pegar a ideia geral do texto e buscar uma informação específica. Então, o que eu quero que vocês peguem aqui? Olha, você vai fazer o texto, você vai pegar o title, o título. Picture nós não temos, que foi retirada. Vai olhar na source, a fonte, para descobrir o gênero do texto e captar a ideia geral do texto. Então, lá no chat, você vai colocar o quê? Agora, aqui está o texto. Lá no chat, você vai escrever o nome do texto, o gênero e o assunto, certo? Eu vou te dar 2 minutos para você fazer isso, certo? Você vai buscar o título do texto, o gênero do texto e você vai fazer a leitura geral do texto, ok? Esse texto vai ficar 1 minuto aí na tela para vocês buscarem a informação. Agora, eu vou pedir para a Thelma ler o que os alunos escreveram. E eu vou ali para o Flipchart e eu vou mostrar as respostas. Hoje, nós só vamos focar nas respostas específicas. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a dar a resposta completa. Alright? Certo? Então, vamos lá, Thelma. O que eles disseram? Na primeira, onde é o title? Bom, eles disseram assim que sempre eles olham o title para saber qual é a ideia principal. Então, que já deu para perceber que esse texto fala sobre a Malala. Então, certo? Então, o título fala sobre a Malala. Sim. E vou aqui, vou primeiro para 3. What kinds of text is it? Qual é o gênero do texto? Muitos deles escreveram assim, gênero narrativo, né? Então, eles... Mas o Luiz escreveu que realmente é uma biografia. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. E a ideia geral do texto? O que eles acertaram? Acertaram, realmente sobre a vida da Malala? Eles acertaram realmente pelo título. Tá certo. Ó, então agora eu vou passar o texto, vou colocar na tela e eu vou falando e vocês irão ouvindo. Eu vou mostrando aonde estão as respostas, que é o skimming. I'm sorry. Você põe na tela para mim o texto, por favor? Que não está indo, por favor. Olha lá, olha o título. Malala.
Tá na cara, gente. Tá bem ali no início o título. Não precisa nem ter muita vocabulário para descobrir onde está escrito. E a segunda pergunta, a terceira pergunta é biografia. Ah, desculpa, I'm sorry, pessoal. Não, realmente está. Olha lá a estrutura do texto. Eu tenho datas, ó. Eu tenho uma ordem cronológica do texto. Essa ordem cronológica não está escrito lá na fonte, mas para você olhando a estrutura, você vê que é uma biografia, certo? É uma forma de biografia. E a ideia geral do texto é sobre a vida da Malala. Então, o que nós fizemos agora? Nós fizemos o skimming, é a leitura rápida do texto para buscar informações. Alright? O próximo gênero de texto que nós vamos trabalhar é o scanning, que é a leitura mais detalhada. E aqui vocês vão usar tudo. O que vocês irão usar? Vocês irão usar o scanning, né? Vai usar os cognatos, você vai fazer inferência, porque tem aquela palavra que parece com português, você vai fazer uma relação com a sua língua, você vai usar, fazer um conhecimento prévio, porque você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a Malala. Depois disso, você vai usar as pistas textuais, que são os tempos verbais, as pontuações, se o texto está escrito no presente e no passado, ok? Então, agora, você vai aplicar a regra do scanning. Eu vou ler a definição do scanning e eu vou colocar 4 perguntas na lousa, na tela, e vocês irão buscar essas informações, tá certo? Então, eu vou ler a definição de scanning e nós vamos praticar isso, alright? Certo? Vamos lá para a definição de scanning. Scanning means looking at a text to find some specific information. Então, scanning significa fazer uma busca para buscar informações específicas. Example, find the answer to a question. Procurar a resposta para uma questão. Locate names and dates, localizar nomes e datas. Seeking an appropriate quotation, reference or statement. Procurar uma pontuação, uma determinada pontuação ou uma sentença. Então, essa é a definição de scanning. Agora, eu vou colocar lá na tela, acho que são 4 perguntas. Eu vou ler as perguntas, ou você dá um print na tela, certo? E você copia, e o texto vai ficar ali para você buscar as respostas, tá? Olha lá. I'm sorry, não é essa a pergunta. Aqui. Primeira, what's her name? Qual é o nome dela? When was she born? Quando ela nasceu. Where is she from? De onde que ela é? What's her father's occupation? Qual é a profissão do pai dela? Então, você vai lá no texto, você vai buscar essas 4 informações usando o scanning. E durante a leitura, você vai usar todas as estratégias de leitura, certo? Eu vou colocar o texto aqui na tela, ele vai ficar 4 minutinhos para vocês lerem. Eu acho que é o tempo suficiente para vocês conseguirem acompanhar a leitura do texto, ok? See you later, vejo vocês daqui a pouco.
Pessoal, teve aluno reclamando que é muito rápido. Se eu deixar muito tempo, o pessoal dispersa igual na sala de aula. É a mesma coisa, ó. Se eu deixar muito tempo, o pessoal vai começar a falar coisas inadequadas. Então, a coisa tem que ser muito rápida, tá? Então, eu vou ali no Flipchart. A Thelma vai lendo as respostas de vocês. E nós vamos pontuando e eu vou mostrando as respostas no texto, porque eu sei que vocês aplicaram as estratégias de leitura. Certo? A grande maioria acertando as respostas. O Paulo diz Malala. O Giovanni falou assim. O Giovanni disse Malala e depois 12 July 1997. E a profissão do pai dela, teacher. Alright, certinho. A Ana Carolina também, olha, Malala, o ano também e a profissão do pai. Muito bem. Identificar. Agora, eu vou dar alguns truquezinhos para vocês, tá certo? Todo este vocabulário aqui, pessoal, vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Esse vocabulário aqui é do 6º ano. Não é possível que você diga que você não conhece nada. Não é, Thelma? Não é um vocabulário de 6º ano? Olha o conhecimento de mundo de vocês. Então, lá no texto, na primeira linha, o título é o quê? Malala é o nome dela. When was born? Quando ela nasceu. Ah, mas eu não sei o que significa was born. Uma dica, se você não sabe o significado dos double questions, você vai lá no texto e você procura uma palavra que está na pergunta. Qual é a palavra que eu vou procurar? Ó, dica, was born. Eu pego uma palavra que está lá na pergunta, procuro no texto. Puxa, minha resposta está ali. Posso falar um truque que eu uso? Sempre a primeira, que é a WH question, e a última. Então, aí nós estamos usando que ele não conhece o double question. Se ele não conheceu o double question, esqueceu, né? O que ele vai fazer? Ele vai procurar uma palavra. Esse aí é um truque, gente, não tem como errar. Agora, where is she from? Quando nós trabalhamos nacionalidade, essa pergunta aqui faz parte. E o from é origem, né? Então, eu sei que quando vai falar de origem, né, de nacionalidade, qual é o único lugar, qual é o único país que tem aí no texto? Ó, igualzinho em português, é o cognato, gente. Tá em que linha do texto? Agora eu não sei porque a estrutura do texto mudou, mas no meu texto antigo estava na linha 1, continua na linha 1, olha lá. E aqui também. Isso daí é usar a estratégia de leitura. Aqui. Father's occupation. Puxa, eu não sei o que é father occupation. Gente, olha o uso do cognato. Ó, ocupar. Ó, o Shane eu expliquei na outra aula. É o prefixo ação. Ocupação. O que é ocupação? Um sinônimo de ocupação. Profissão, trabalho, né? Puxa, mesmo assim eu não sei o que é ocupação. Procura a palavra father lá, gente. Aonde que está a palavra father no texto? Olha lá, no segundo tópico, my father. My father was a teacher. Certo? Lá está a resposta. Não é fácil? Como que eu fiz isso? Usando as estratégias de leitura. Então, para quem chegou atrasado na aula, eu vou recapitular, né, Thelma? Sim. Estamos na aula de inglês, estamos trabalhando as estratégias de leitura. Eu expliquei o skimming, expliquei o scanning, falei dos cognatos, fazer inferência, das pistas textuais, né, que é o uso da gramática, o uso dos tempos verbais, certo? E o conhecimento prévio. Agora, I have a challenge for you. Eu tenho um desafio para vocês. Que é este desafio? Eu vou colocar uma pergunta e você terá 1 minuto para acertar esta pergunta. O chat irá fechar. Você acha que 1 minuto é pouco? Eu acho que é suficiente. É suficiente? Então eu vou ler, vou levantar novamente, vou pôr a pergunta aqui e você vai escrever. Só que só pode acertar, vou considerar certa aquele que escrever em inglês. Tá certo? Não precisa escrever a tradução, não precisa colocar sujeito, nada. Você só vai tirar aquela frase, aquela parte do texto e vai escrever. A Emily escreveu, her father is a teacher. Wonderful! Então, entenderam o nosso desafio? Eu vou colocar uma pergunta, eu vou explicar, o chat vai fechar. Quem vai ser o vencedor? Quem acertar primeiro, tem que estar certo.
E aí, o que vai acontecer? O diretor, que eu vou acabar com o coitado dele ali, ele vai fechar, né? E aí nós vamos ver quem é o vencedor. Tcharam! Vamos ver. Olha lá. What changed when the Taliban took control in her town? O que mudou quando os talibãs pegaram o controle na cidade dela? 1 minute. Fechou o chat e aguardo vocês. Ok? Bem, enquanto a Thelma vai ali fazendo o levantamento de quem acertou a resposta, eu vou fazendo um feedback da aula, tá certo? Então, eu vou falar várias vezes sobre o mesmo assunto, sobre as estratégias de leitura. Como que a gente começa? Hoje nós não tivemos a imagem, mas a leitura do texto começa pelo skimming, pela leitura da imagem, ok? Então, você vai ler a imagem, vai fazer o levantamento de hipótese, você vai bater com seu título, certo? Depois que você bateu com o título, você vai olhar a fonte para descobrir o gênero. Geralmente, o gênero de texto está lá. Se não tiver, você vai olhar o layout. Segunda parte, o scanning. Você vai fazer a leitura detalhada, vai usar os cognatos, fazer inferência. Você vai usar todas as pistas gramaticais, o seu conhecimento prévio. E você acha que a leitura parou por aí? Não. Depois dessa leitura, você vai fazer o quê? Você vai ler novamente o texto, você vai pegar as palavras desconhecidas, você vai procurar no dicionário. Ok? Então, no mínimo, nós fizemos aí umas 4 ou 5 leituras de texto. E aí? Who is the winner? Quem será o vencedor? I actually don't know. A Késia e a Giovanna, elas responderam assim. They took control of the government of the Tuon. Is it the pronunciation? A Júlia diz assim. The girls can't go to school. Então, as garotas não podem ir para a escola. O Tiago também escreveu. They took control of the government in Tuon. Tá frio. Aí a Maria, aí o Nicolas respondeu assim. Ela se mudou. Tá frio, gente, tá frio. A Maria diz assim. Proibiram as meninas de irem para a escola. Partes. Tá quase certo, mas não tá bem por aí. Eu acho que nós não tivemos vencedores. A maioria hoje. dos alunos estão respondendo. Proibiram as garotas de irem para a escola. Mas só foi isso, gente? Só isso que vocês localizaram lá no texto? Não? Então eu vou considerar que nós não temos vencedores agora. E eu vou mostrar aonde está a resposta para vocês. Tá? Eu vou levantar, eu vou mostrar aqui e eu vou mostrar lá no texto. Olha, gente, procurava a palavra lá no texto. Taliban took control. Era só procurar essa palavra lá no texto. Tá? Qual é a resposta? Ó. Banned many things. Eles baniram muitas coisas. TV, a TV, and play music, e tocar música. Who defied their orders? E aqueles que
enfrentavam as ordens dele. And girls couldn't go to school. E as meninas não poderiam ir à escola. Por favor, coloca o texto para mim ali, que eu vou mostrar em que linha está isso. Olha, let me see. Na primeira, segunda, terceira linha, olha lá. The extremists banned many things. Ali está a resposta. E eu só usei a estratégia de leitura. Ok? Olha lá a técnica. Então, vocês estão com um ponto negativo comigo, hein? Ouviu, Thelma? Tá todo mundo com negativo hoje. Puxa. Agora, o que eu vou fazer? Por que eu trouxe a Malala, o texto da Malala? Na nossa aula passada, nós falamos de super-herói. E lá na apostila de vocês estava dizendo assim, who is your real superhero? Quem é o seu super-herói da vida real? Eu tenho vários. E eu escolhi a Malala porque ela é uma menina que ela lutou pelo direito dela à educação. Né? E eu acho isso muito bacana, tá certo? Então agora, eu acho que vocês não vão gostar muito, mas professores, eu tenho uma sugestão aí, eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, a gente tem que se ajudar, eu também estou passando pelo mesmo problema que é a avaliação. Então eu criei aqui um modelozinho de uma biography e eu vou colocar na tela. Bem simples, vocês também podem incrementar esse exercício, tá bom? Olha lá. Vou colocar aqui na lousa para vocês. Ele vai ficar na tela para vocês. Bem simples, tá? Então, você vai fazer um modelinho com o seu aluno que você quer. Você pode pôr uma foto. Que foto é? Pode ser um recorte aí de uma revista, um fact. Se você colocar uma headline, você vai colocar uma manchete com algo importante que a pessoa faça, né? Name, você vai pôr o nome da pessoa. Occupation, a profissão que ela faz. Birth date, a data de aniversário. Place of birth, onde ela nasceu, e o full name dela e o nome completo. Isso aqui é apenas uma ideia de exercício, né, Thelma? Sim. O professor pode ampliar se ele quiser. Pode né? adaptar de acordo com a turma que ele tem. Pode adaptar, ok? Vamos lá. Recapitulando. If you want, vou pôr aqui na tela. If you want to learn more about Malala and her biography, you can read the whole biography accessing the page. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história da Malala, acesse a página, né, da organização dela não governamental, para ela poder falar, para você poder saber um pouquinho mais, certo? E na próxima semana, nós continuamos com a mesma estratégia. Eu vou contar um pouquinho, pedir para a Thelma contar um pouquinho da história, como que a Thelma veio parar aqui hoje, né, Thelma? Conta para o pessoal. Mesmo, claro. Pode ser em português. Oi, pessoal. Estava eu, claro, eu sou professora, né? E eu estava assistindo as primeiras palestras do secretário da Educação. Aí ele falou, olha, se você também gostaria de ser um professor parceiro e vir nos ajudar aqui, mande um e-mail para nós. E eu rapidamente, prontamente mandei um e-mail. E eu pensei assim, será? E estou aqui para ajudar, para ser realmente uma professora parceira. Espero que também em outras ocasiões eu possa colaborar com vocês. Eu pedi para a Thelma falar o caso dela, porque eu também sou uma parceira, eu também sou professora da rede pública e eu vim também contribuir. Eu vim contribuir porque eu sei da nossa dificuldade que nós estamos enfrentando. E é um momento de nós criarmos uma corrente do bem e ajudarmos os nossos alunos e nos ajudarmos. Então, a nossa matéria de hoje foi estratégias de leitura. Eu gostaria de agradecer os meus alunos do 8º ano, que eu pedi para eles assistirem, certo? E nós vamos continuar com a mesma matéria na próxima aula, ok? Bye, bye. See you later. Você quer dizer mais alguma coisa, Thelma? Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada.